Ok, pessoal? Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estão assistindo esse vídeo. Segundamente, o objetivo desse vídeo aqui é dar um reforço a mais ao que a gente está estudando nas nossas aulas remotas, né? Nas nossas aulas online, ok? Para os meus alunos do primeiro ano do ensino médio. Na nossa aula online, nós falamos sobre distribuição eletrônica e diagrama de Linus-Pauling. O objetivo desse vídeo é fazer a distribuição, é colocar alguns exemplos de como a gente faz a distribuição eletrônica usando esse diagrama, ok? O primeiro passo que a gente tem que considerar, relembrando o que a gente falou na aula, né? É o que é a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica consiste em distribuir os elétrons. Aprendemos nas aulas anteriores, aprendemos nas últimas aulas, aprendemos no Meet, pela nossa aula pelo Meet, que o átomo, como conhecemos hoje, ele é dividido em duas regiões. O núcleo, né, no centro do átomo, onde estão presentes as partículas positivas e neutras. E uma eletrosfera, que é uma nuvem eletrônica, e essa nuvem eletrônica é dividida em camadas, em 7 camadas energéticas, que foram batizadas como as camadas K, L, M, N, O, P e Q. E nós consideramos na aula também que dentro dessas camadas, dentro desses níveis energéticos, existem subcamadas, subníveis ou orbitais. Até hoje nós conhecemos 4 desses subníveis, ou 4 orbitais. São eles: subnível S, P, D e F. Ok? Por definição, o orbital ele é a região onde há a máxima probabilidade de encontrar-se um elétron. Então, quando a gente fala a máxima probabilidade de encontrar um elétron, vamos considerar que é lá que está o elétron. Ok? De uma maneira mais grosseira, vamos dizer assim. É como se a gente dissesse que é lá que está o elétron e pronto. Não é bem assim, mas vamos fazer essas suposições. Então, se os orbitais estão dentro das camadas e essas camadas compõem a eletrosfera, então são nesses orbitais que encontram os elétrons. O fato é que a gente aprendeu que cada um desses orbitais, assim como cada uma dessas camadas, comportam ou têm a capacidade de aguentar uma quantidade máxima de elétrons. Ok? E essa quantidade máxima de elétrons ficou definida como: o subnível S cabem no máximo 2 elétrons. Então você consegue preencher esse orbital com 2 elétrons. Subnível P, vamos considerar 6 elétrons. D, 10 elétrons. F, 14 elétrons. Ok? Mas antes da gente falar em subníveis, nós tínhamos aprendido que cada uma dessas camadas, K, L, M, N, O, P, Q, também comportaria uma quantidade máxima de elétrons. Então a gente aprendeu, por exemplo, que a camada K cabem no máximo 2 elétrons. Então, como o subnível S cabe em 2 e a camada K cabe em 2, quando a gente passa para o diagrama de Linus-Pauling, nós dizemos o seguinte: a camada K é a primeira. Então, a primeira camada possui apenas subnível S. A gente aprendeu anteriormente que a camada L cabem 8 elétrons. Passando para o diagrama, a camada L é a segunda. Se cabem 8 elétrons, é necessário que você tenha um subnível S e um P. Porque se o S cabe 2 e o P cabe 6, 2 mais 6, 8. E por aí vai. Ó. A camada M, 18 elétrons. Para que eu tenha 18 elétrons, eu preciso de um subnível S, um subnível P, mais um subnível D, totalizando 18 elétrons. Então, como a camada M é a terceira, então na terceira camada eu tenho disponíveis os subníveis S, P e D. Ok? N cabem 32 elétrons.
Então, para que eu consiga comportar 32 elétrons, é necessário que eu tenha na camada N, que é a quarta camada, todos os subníveis disponíveis. E quando eu somar 2 mais 6 mais 10 mais 14, eu vou ter um total de 32. E por aí vai. Se a camada O cabe em 32 elétrons, então eu também vou ter que vou fazer necessário, vamos dizer assim, a presença de todos os subníveis. A camada P cabe em 18, então eu vou ter apenas S, P e D. E a camada Q nós consideramos 8 elétrons, S e P. Essa é a camada mais afastada do núcleo. Então, como se você imaginasse, eu tenho um núcleo aqui no centro do átomo, e aqui eu teria a primeira camada, a segunda, a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Ok? Circulando em torno desse núcleo atômico. Ok? Então, beleza. O diagrama de Linus-Pauling, ele não é algo que você precise decorar, vamos dizer assim. O diagrama de Linus-Pauling é como uma tabela periódica. Ele serve como uma referência. E você usa essa referência para fazer a distribuição eletrônica. Então, tudo que você vai fazer é seguir o caminho proposto pelo diagrama. Como assim, professor, o caminho proposto? Ora, o que são isso aqui? São setas. Para que serve uma seta? A seta aponta uma direção. Então, tudo que você vai fazer é seguir essa direção. Ah, mas eu tenho várias setas, professor. Então, qual a seta que eu vou escolher? Você vai todas elas. Quer dizer, pelo menos, dependendo da quantidade de elétrons que você tem para distribuir. Obviamente, você tem que partir de um ponto inicial. Então, o ponto inicial vai ser esse aqui, ó. A primeira seta. Esse é o início. E aqui seria o final. É o máximo que você poderia chegar. Se você tiver um átomo que tem elétrons suficientes para chegar até aqui. Ok? Então ele começa nesse ponto e termina nesse aqui, se você distribuir todos os elétrons possíveis. Ok? Obviamente que cada elemento químico tem uma quantidade determinada de elétrons que você vai precisar distribuir. Então o diagrama de Linus-Pauling está aqui, ó. Ele está pronto para você. Você só tem que seguir o caminho. E a função desse diagrama é justamente dizer onde estão todos os elétrons presentes em um determinado átomo. Ok? Bem, o objetivo desse vídeo, como eu tinha comentado anteriormente, é mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Porque como as nossas aulas são online, pelo Meet, é um pouquinho mais complicado da gente fazer lá a distribuição. Então eu gravo esse vídeo como uma forma de auxiliar, digamos assim. Para a gente colocar na hora da aula e eu depois disponibilizar para vocês através do YouTube. Então aqui, ó, eu tenho 4 elementos químicos: sódio, arsênio, prata e platina. Cada um desses elementos químicos tem o seu número atômico. Nós vimos anteriormente que é um número atômico que define qual é o elemento químico ao qual um átomo pertence, vamos dizer assim. Ok? A gente sabe pela definição que o elemento químico consiste em um conjunto de átomos que apresenta o mesmo número atômico. Então, elementos diferentes possuem números atômicos diferentes. Nós aprendemos anteriormente também que o número atômico ele é usado para identificar a quantidade de prótons presentes no núcleo do átomo. Mas como o átomo é eletricamente neutro, a quantidade de prótons, que são partículas com cargas positivas, é igual à quantidade de elétrons, que são partículas com carga negativa. Então, se eu estou dizendo que o sódio, Na, tem um número atômico igual a 11, quer dizer que um átomo de sódio tem 11 prótons e 11 elétrons. Seus 11 prótons estão presentes no núcleo do átomo
seus 11 elétrons estão presentes na eletrosfera. E é para isso que vai servir o diagrama de Newton-Pauling, para dizer aonde estão esses 11 elétrons. Então, para isso a gente vai precisar do diagrama e vai precisar desses valores aqui. Então, vamos começar a brincadeira sem enrolação. Tudo que você vai fazer, segue a seta. A seta é o caminho. Então, é como se você pegasse o caminho da seta. Só que você vai perceber que essas setas vão cruzar esses orbitais, esses subníveis. Então, sempre que você passar por um subnível, o que é que você vai fazer? Você vai colocar elétrons. Então, é como se você tivesse uma sacola cheia de elétrons e vai seguindo o caminho estabelecido pela seta. Na hora que você chegar no orbital, você tira elétrons da sacola e guarda dentro daquele subnível, ok? E aí vamos obedecer essa quantidade. Então, por exemplo, eu vou começar daqui, né? Do começo, do início. Então, eu vou seguir por esse caminho. Essa é a primeira seta. Na hora que eu passar pelo subnível 1S, eu sei que eu posso guardar elétrons nesse subnível S. Quantos eu posso guardar? 2. Eu posso guardar 2. Eu coloco só 1? Se eu tiver 2, não. Eu vou sempre tentar preencher esse orbital completamente. Então, por exemplo, no caso do sódio, quantos elétrons eu tenho que distribuir? 11. 11 elétrons. Esse é menos, quer dizer que eu tenho elétrons com cargas negativas. Então, beleza. Comecei do começo, vou andando por aqui, passei pelo subnível 1S. No subnível 1S, ou no subnível S, eu posso colocar 2 elétrons. Então, eu vou colocar assim, ó. 1S, 2. Eu vou sempre tentar preencher esses elétrons. Ó, eu tenho 11, guardei 2, sobraram 9. Se eu continuar seguindo o caminho, eu não tenho mais nenhum orbital que eu vou cruzar aqui. Então, o que é que eu faço? Eu subo e vou lá para o outro. Então, é como se fosse uma espécie de zigue-zague. Eu desço, subo, desço, subo, desço, subo, desço e por aí vai. Então, eu vou para a segunda seta. Na segunda seta, vou fazer a mesma coisa. Eu vou andando, vou andando, vou andando. Opa, passei pelo subnível S. No S cabem 2, então eu vou colocar 2 aqui em cima. A gente sempre coloca em cima. Continuo, não tem mais nada. Aqui já foram 4. Eu tenho 11, lembre-se. Já foram 4. Faltam 7. Então eu vou subir novamente, vou para cá. Agora eu vou passar pelo subnível 2P. Nesse subnível P, cabem quantos elétrons? 6. Eu vou e coloco 6 elétrons. Mas, professor, sobrou 7. Será que eu não posso colocar esses 7 logo de uma vez, não? Um a mais, um a menos, não faz diferença. Claro que faz. Se só cabem 6, eu coloco apenas 6. Professor, sobrou 7. Eu posso colocar só 5? Não, não faz sentido eu colocar só 5. Se cabem 6 e tem 7, eu vou colocar os 6 elétrons. E esse elétron que sobrou, eu continuo aqui, ó. 3S1. Então vai ficar 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 1, 11. Então, a distribuição eletrônica do sódio ia ficar assim. 1S2. 2S2. 2P6. Terminando em 3S1. É aqui que termina a distribuição eletrônica. Esse 3S1, como a gente vai distribuindo em ordem crescente de energia, de menor energia para o de maior energia, esse subnível é o que nós consideramos ou chamamos de subnível mais energético, ou de maior energia.
Subnível mais energético é sempre o último subnível a ser preenchido. O subnível mais energético é sempre o último subnível a ser preenchido. Se a gente extraísse isso aqui e colocasse em camadas, o que a gente ia dizer é o seguinte, ó. 1 é a primeira camada, K. Na camada K tem 2 elétrons. Esse 2 aqui quer dizer segunda camada, L. 2 mais 6, 8 elétrons. Esse 3, terceira camada, 1 elétron. Essa camada M aqui é o que nós chamamos de camada de valência. Ok? Então é basicamente isso que você vai fazer. O diagrama de Linus-Pauling serve para você distribuir os elétrons. Ok? Então, para cada elemento químico, vai ter uma distribuição. Os elétrons vão estar distribuídos em determinados orbitais. Vamos olhar para o arsênio, por exemplo. Número atômico 33 quer dizer que tem 33 elétrons. É uma quantidade maior em comparação com o sódio. Então, é um átomo maior, vamos dizer assim. Beleza, 33 elétrons. Vou fazer direto agora. Vou começar do início. Passei pelo subnível 1s. 1s cabe em quantos? 2. Então, vou colocar aqui. 1s2. Ok? Vou colocar aqui em cima também, para não confundir. Desci, não tem mais nada. Vou para a próxima seta. Na próxima seta, 2s2. Já foram 4. Lembrando, eu tenho que distribuir 33. Cuidado para não sair distribuindo feito doido e aí esquecer que tem uma quantidade determinada. Desci, tem mais nada. Vou lá para cima de novo. Lá em cima eu coloco 2p6. Três S2. Ok? 2p6. 3s2. Só aqui já dá 12. Ainda faltam 21, né? Vou para a quarta setinha. Na quarta setinha, aqui ó, 3p6, 4s2. 3p6, 4s2. Aqui já foi 10, 20. Faltam 13. Se faltam 13, eu vou para o próximo. 3D, 10. 3D, 10. 30. Para 33, faltam 3. Então, eu vou para o próximo. Qual é o próximo? 4P3. Esse ou essa é a nossa subnível mais energético. É o último subnível. Ok, pessoal? É difícil? Não é uma coisa difícil de fazer. Você tendo o diagrama à sua disposição e sabendo isso aqui, você consegue fazer tranquilamente. Ok? Você consegue fazer essa distribuição eletrônica. Como eu disse, o que você tem que estar atento é cuidado para não passar, não ficar colocando elétrons, colocando, e aí quando você menos espera, cadê? Colocou elétrons demais, passou na quantidade certa. Por exemplo, prata Ag 47, você vai distribuir 47 elétrons. Você pode sempre usar uma distribuição anterior como uma referência. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 4s2 como uma referência, por exemplo. Essas 4 setas preenchidas. E aí eu vou começar a partir daqui. Eu sei que de 1s2 até 4s2 são 20. Já dá 20 aqui, ó. 10,
20. Então, vou repetir tudo. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, 3p6, 4s2. Em alguns livros, vocês podem perceber o seguinte, que às vezes ele pode pegar, sei lá, um elemento anterior para você dar continuidade a partir daí. Mas vamos fazer isso não para não complicar. Ok? Então, beleza. Eu sei que até o 4s2 aqui já dá 20. Como eu quero distribuir 47, faltam ainda 27 elétrons. Ok. Depois do 4s, eu vou para a próxima seta. Essa próxima seta, 3D, eu posso colocar 10 elétrons. 20 mais 10, 30. Faltam 17. Vou para o próximo. 4P, 6. 36. Falta 11. Vou para cá, ó. 5S, 2. Aí dá 38. Falta 9. Deixa eu afastar aqui. Depois do 5S2, eu vou pro próximo. Espera aí, só um minuto. Pronto, só reescrevi aqui a platina. 5S2, está aqui. Faltam quantos? Faltam 9, né? 38 para 7. Isso, faltam 9. Depois do 5S2, eu vou subir aqui, ó. 4D10. Não. 4D9. O D cabe em 10 elétrons, mas como só sobraram 9, então vai ficar 4D9. Então, ó, 10, 20, 30, 36, 38, 38 mais 9, 47. Ok? É só isso. Então é aqui que a gente termina. Ok? Como eu disse, não é algo muito complicado. Você tendo o diagrama à sua disposição e sabendo a quantidade de elétrons que você vai distribuir em cada subnível, é só fazer a distribuição seguindo as setinhas. Ok? Ó, platina 78. Agora eu vou usar isso aqui como referência. Ó. Referência inicial. Você pode usar qualquer referência ou pode começar do zero sem problema nenhum. Até o 5S2 dá 38, né? Então, ó, você vai repetir tudo de novo. Aqui 78 são 78 elétrons. Então, até o 5S2, você já preenche 38. Então, você vai repetir 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Então até aqui dá 38. Para 78 falta 40. Então você vai começar a partir daqui, ó. A partir dessa seta, porque todas as outras já foram preenchidas. Se você começa a partir dessa, o primeiro que você vai passar é o 4D. E você tem que tomar muito cuidado com isso. É sempre da direita para a esquerda, de riba para baixo. Então sempre começa da direita, depois vai para da esquerda e por aí vai. Então, ó, até aqui deu quanto? 38. Faltam 40, certo? Vou passar pelo 4D. Eu vou botar 10. Trinta e oito mais 10, 48. Vou para o 5P. No 5P cabem 6. 5P6. Ok?
48 mais 6, 54. Continua. 6S2. 54 mais 2, 56. 56 para 78, faltam ainda 22, né? Então, ó, vou para cá. 4F. A primeira vez que a gente usa o 4F agora, né? Cabe em quanto? 14 elétrons. Como faltam 22 e cabem 14, vou colocar os 14 aqui. Aí falta 22. Quando eu coloco os 14, vai faltar só 8. E onde é que eu boto esse 8? 5D. Eita, professor, um pouquinho complicado. Tudo na química requer um pouco de prática também. Então, para quem está vendo isso pela primeira vez, no começo pode achar meio estranho, meio esquisito ou meio complicado. Mas isso é só questão de prática. Eu vou passar uma atividade para vocês, para os meus alunos depois. Vou colocar uns 3 para vocês tentarem fazer e vocês irem treinando. Obviamente que vocês não vão precisar fazer isso. Não tem uma questão do Enem que presta. Usando o diagrama de Lewis-Pauling, faça a distribuição eletrônica. Não necessariamente. Obviamente que pode ter questões que envolvam um conhecimento em distribuição eletrônica. Mas não é para que você precise fazer essa distribuição. Mas é bom que vocês entendam essa distribuição para que vocês consigam entender a tabela periódica, que é o nosso próximo assunto. Ok, pessoal? Então, vou passar esse vídeo na aula. E aí, meus alunos queridos, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntem na hora da aula, ou na aula seguinte, ou mesmo mandem as dúvidas pelo WhatsApp, que aí eu respondo todos vocês. Ok, pessoal? Então, se cuidem e até o próximo vídeo, até a próxima aula.